Graça e paz aprofundados. Jeremias 44 vai falar sobre a desgraça causada pela idolatria. Muito forte que nós vamos falar aqui. Vai ser uma mini aula também sobre libertação, sobre demônios, sobre potestades. Não perca, tá muito rico esse conteúdo e, como sempre, extremamente atual e prático para a sua vida. Mas antes, se inscreva no nosso canal. Estamos aí avançando cada dia com mais inscritos, que bênção. Pessoas buscando a palavra, buscando a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ilumina. Ele que é o verbo encarnado, ele que é a palavra. Toda vez que você lê a palavra de Deus, como se você estivesse do lado de Jesus, conversando com Jesus, trazendo Jesus para a sua mesa. E nesse vídeo aqui nós vamos usar duas Bíblias, vamos usar também o meu caderno, porque tem muita informação valiosa. 5am, galera. 5am é de onde a gente tem essa inspiração, porque todos os dias a gente estuda um capítulo, então o capítulo vai antes para as pessoas analisarem, estudarem. É uma grande benção. Muito bem. O que está acontecendo aqui em Jeremias 44? Eu vou começar lendo os primeiros versículos para contextualizar. É um capítulo mais longo, mas a gente vai só nos pontos principais que trazem toda a essência aqui. Aqui o pessoal já está no Egito. Então, versículo 1. Essa é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias, para que todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Tráfines, Mênfis e na região de Patros. Então assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês viram, estão aqui, Deus mostrando o que aconteceu. Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe para Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas. Então, gente, ó, vocês viram. Depois de muito avisar, não teve como, tive que agir. Por quê? Por causa do mal que vocês fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Então imagina você prestar culto, primeiro, para um outro deus já é uma abominação. Mas imagina, são deuses que você nem conhece. Versículo 4. Dia após dia, eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram, não façam essa abominação detestável, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade e nem cessaram, ou seja, não pararam de queimar incenso a outros deuses. Então aqui Jeremias contextualizando, né, falando, né, como profeta do Senhor. Galera, é o seguinte, vocês estão aqui no Egito, vocês estão nessa situação, porque vocês, apesar de terem sido avisados, mandamos profetas, sinais, pombo-correio, WhatsApp, SMS, tudo, vocês não escutaram. Vocês preferiram queimar incenso para deuses que vocês nem conhecem. Então, o resultado, aqui, esse grupo aqui estava no Egito, preso, cativo. E aí a gente pula para o versículo 15, que aqui vocês vão ver algo muito espiritual que aconteceu. Versículo 15. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incensos a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, né, queimando, fazendo essa abominação, em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias. Então aquele pessoal que estava ali, porque eles pecaram, juntaram e falaram a Jeremias, é o seguinte, Jeremias, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor, sabe? Você está falando aí em nome desse Senhor aí, que nos deixou aqui no Egito? Quer nem saber não. Nós, versículo 17, é certo que nós faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Então, quem que é a rainha dos céus aqui? Então aqui eu quero trazer para vocês aqui, eu estou participando de um curso de libertação, que ontem nós falamos justamente sobre a rainha dos céus. Sabe aqueles potestades que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios? Potestades, principados. Então são principais, existem 7 principados, vou falar algum deles. Principado de Baal, da rainha dos céus. Lembra quando fala-se da Diana dos Efésios? Diana dos Efésios é uma potestade abaixo da rainha dos céus. Temos também o principado de Moloque, Leviatã, Nimrod, Mamon.
e Apolion. Cada um, alguns teólogos dão outros nomes e tudo, mas são 7. Inclusive as 7 cabeças do Apocalipse, que está na Bíblia, está relacionado a esses 7 principados. Então aqui eles estão falando que eles vão sim continuar oferecendo incenso, adorando, se exaltando para demônios. São que principados, é como se fossem os generais, sabe, no reino espiritual. O reino espiritual, ele é muito organizado. Então nós temos uma categoria de autoridade espiritual, de hierarquia, que são principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Aí tem os tronos, tem as dominações e os poderes. Enfim, é tudo organizado, como no exército. Tem os generais, tem os comandantes, tem os sargentos, tem os soldados, tem os cabos, enfim, né, o tenente. Então existem ordens também no mundo espiritual. E o que significa essa rainha dos céus, que é um principado, que é uma hierarquia muito forte? Assim como Mamon, ele é o principado ligado a dinheiro, a coisas de riquezas espirituais. Leviatã, por exemplo, está associado a orgulho, a altivez, a confusão. A rainha dos céus, ela está ligada a sedução espiritual, idolatria familiar e prostituição cultural. Existe uma lei no mundo espiritual, que é uma regra que os místicos falam, mas que também, na verdade, o diabo ele copia Deus. Então, os místicos falam, né, os ocultistas falam, mas na verdade é uma coisa que acontece com todos no mundo espiritual. A cada ciclo de 7 anos, você vai se tornando mais parecido com a entidade que você adora, com a entidade que você se relaciona. Então, por exemplo, se você é um adorador de Cristo, então Cristo não é uma entidade, no caso. Cristo então é o rei. Então você vai se parecer mais com Cristo, mais com Deus. Você vai se tornando mais humilde, mais servo, mais quebrantado, vai ter uma maior capacidade de perdoar, de amar, o seu coração vai estar cada dia mais generoso, você vai gostar de andar com pessoas, você vai servir, sabe? São as características de Cristo. Agora, o contrário também. Então, a cada 7 anos, por isso que fica mais difícil, às vezes, uma conversão de pessoas que já estão muito envolvidos no mundo ocultista, muito envolvidos com essas práticas. Mas é possível, para Deus tudo é possível. Então, esse povo, a gente vê aqui que eles já tinham muito tempo que eles já estavam nessas práticas, tanto que já tinham um engano muito grande. Olha o engano aqui, ó. Versículo 18, mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Olha que loucura! Os caras estavam no Egito, presos lá, passando o maior aperto, perderam a casa deles. Jerusalém, como vocês viram aqui, já estava destruída, já estava em ruínas. E eles culparam isso, e eles estão colocando isso porque eles pararam de cultuar. Eles não entendem que eles estavam lá justamente porque eles cultuaram, sabe? Mas isso é justamente um reflexo da adoração a um demônio, a um falso Deus que traz esse engano de prostituição cultural, de sedução espiritual. Então, a rainha dos céus, que alguns chamam também como Astarote, tem esse poder, tem essa característica de trazer esse engano. É a mesma coisa, vamos fazer um paralelo com o mundo real, que um nordestino, uma pessoa que mora no Nordeste, que está lá no Nordeste, que é uma situação real, que está lá com pouquíssimos recursos, a água não chegou no Nordeste, ele está passando fome, tudo isso por causa do governo do PT, do governo de esquerda, e ele está ainda idolatrando e elogiando Lula. Falando assim, ó, nós estamos muito mal aqui, a água não chega há anos, promessas e promessas, eu estou vendo aqui comércios sendo fechados, eu estou vendo aqui as pessoas passando fome, mas nós temos o pai Lula, mas nós temos aquele que nos defende, o nosso pai, o pai dos pobres, Lula. Ou seja, essa pessoa está num engano tão grande que é justamente por causa desse pai Lula que ela está nessa situação terrível, e essa pessoa idolatrando, falando bem daquele que o destruiu.
É a mesma coisa, eles falando aqui nesse versículo 18. E aí continua, né? Aí vem Deus falando o que vai acontecer. Versículo 22. Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como vocês estão vendo no dia de hoje. Então, gente, porque muitas vezes também você peca, você comete abominações, Deus não vai te punir naquela hora. Atenção, Henrique, corta essa parte. Entendeu? Demora um tempo. Deus é longânimo. Deus tem paciência. Deus vai esperar até o último momento para você se arrepender. Deus vai te dar todas as chances possíveis. Deus é um Deus de amor. Ele só age quando não tem mais como. Quando a situação se tornou insustentável, como aconteceu com o povo de Israel. Nós falamos aqui que ele mandou várias vezes, ó. Versículo 4. Eu mandei meus servos, os profetas, e falou, não façam essa coisa detestável. Não façam isso. Aí, versículo 23. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que essa desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Não gosto dessa palavra, mas tive que falar aqui. Número 24. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres, ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram. Vocês falaram assim, né? Ó, certamente nós vamos cumprir os votos que nós fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebida à rainha dos céus. Né? Então prossigam. A Deus falou aqui. Então vai em frente. Faz isso que vocês prometeram. Vocês não prometeram? Então vai lá. Queima para esse demônio. Tá? Cumpra os seus votos. Aí versículo 26. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, tá? Henrique, tira essa parte. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Diz o Senhor que em todo o Egito, ninguém de Judá, ninguém que veio de Judá e que está aqui preso no Egito, esses pecadores, voltará a invocar o meu nome ou jurar pela vida do soberano, o Senhor. Eu vou vigiar, vou fazer de tudo para trazer a desgraça e não o bem para vocês. Os judeus do Egito, vocês, perecerão pela espada e pela fome, até que sejam todos destruídos. Então aqui eles vão ver qual é o Deus que mais vai trazer resultados. Se é a Diana dos Efésios, né, que eles querem a prosperidade, ou se é o Deus que avisou para eles não fazerem isso, e eles fizeram. Portanto, gente, o mundo espiritual é muito real. Quando você adora alguma coisa no mundo espiritual, você vai se tornar atrelado a ela, você se torna parecido com ela, preso a ela. E ninguém melhor para você hoje prestar culto, adoração do que Jesus, nosso único. Não existe outro. Não existe outro nome. É o nome acima de todo nome. Hoje, no Novo Testamento, nós temos Jesus. Na época deles, era o Deus Todo-Poderoso. Então hoje a gente cultua Deus, cultua Jesus, que é a Trindade. Nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo passa a relacionar com a gente. Então nós temos essa Trindade para a gente amar, para a gente adorar, para a gente cultuar. Então vigia, varão, que você tenha uma vida reta diante do Senhor, que você não se desvie, porque assim como aconteceu com esse povo aqui, que ficou na pior situação possível, isso pode acontecer até nos dias de hoje, porque é o mesmo Deus. A forma de relacionar dele mudou, mas é o mesmo Deus. Amém? Deus te abençoe e até Jeremias 40 e até Jeremias 45.